Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez e quero convidar você a se inscrever no nosso canal Excelência Emocional, e hoje nós vamos falar sobre a excelência espiritual. Você que pode divulgar isso, faça-o e alcance mais pessoas, ajudando as pessoas a entenderem a importância de ter uma vida excelente em todas as áreas. Já temos falado aqui sobre a excelência emocional, mas hoje nós queremos dedicar esse tempo para falar sobre a excelência espiritual. E vamos começar com a ideia da inteligência espiritual. Qual que é a inteligência espiritual? É uma habilidade. Quando a gente pensa em habilidade, a gente pensa que a habilidade é uma coisa que pode ser adquirida. Então você pode desenvolver isso, você pode crescer a cada dia nessa perspectiva da inteligência espiritual. É uma habilidade que você pode aprender, que você pode se exercitar. Então é a habilidade de usar a sua fé, tendo discernimento para trazer o verdadeiro sentido e valor à vida, entender sua finalidade, trazer direção para o agora e para o futuro. Esse é o nosso livro, Excelência Emocional e Excelência Espiritual. Então entenda bem, olha só, essa habilidade de você saber usar a sua fé. E quando a gente fala sobre fé, muitas pessoas dizem, não, mas eu tenho fé. A gente pode entender que existe a fé para a salvação. A fé é dom de Deus. A fé não é uma vontade do homem, não é boas intenções do coração. A fé também não é uma disciplina imposta. Também não é uma sabedoria que o homem adquire com o tempo. A fé também não está ligada à inteligência, não está ligada ao conhecimento. Fé é muito mais que isso. A Bíblia diz que a fé é um dom dado por Deus. É uma capacitação. Vem de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós começamos a entender que nós só vamos aprender a usar essa fé se nós a recebermos de Deus. Então se recebemos de Deus, podemos usá-la. Para quê? Para ter discernimento entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro, principalmente com relação à sua vida. Muitas pessoas estão perdidas em sua vida porque não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Não sabem o que é bom para a sua vida e o que não é bom. Não sabem discernir sobre a sua vida e a vida dos outros, principalmente da sua família, que está muito perto dele mesmo. E começa a entrar em situações complicadas e leva as pessoas juntos. Então, é importante você ter essa fé genuína, verdadeira, consistente, não uma fé que muda o tempo todo, né? Eu gosto de falar sobre a ideia do bipolar espiritual, aquele que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está eufórico, outra hora está em depressão. Porque não tem uma fé consistente, não tem uma fé que está firmada em Deus, mas a sua fé está firmada em uma situação. Se ele receber, ele tem uma boa fé. Se ele for abençoado, ele tem uma boa fé, uma fé consistente. Se ele não for abençoado, ele não quer ter mais esse tipo de fé. Então é bem complicado esse tipo de coisa, não é? A fé, ela é essencial, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé também, ela é uma fé para salvação. Deus nos dá essa fé para que a gente creia, não é? Isso não vem de vós, diz a Bíblia, é dom de Deus. A fé é dada também para crescimento, para que a gente cresça. A salvação é pela fé. A salvação não depende do homem, mas de Deus. Depende em quem você crê. É pela fé, por meio da graça. Portanto, a palavra de Deus, ela gera esse crescimento e faz com que você aprenda e cresça na fé, não é? Isso é muito importante. Então, quando nós começamos a entender isso, a nossa vida começa a mudar, porque a gente começa a viver pela fé. Jesus disse isso, não sou eu mais que vive, né? O apóstolo Paulo falando sobre Cristo, não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então nós começamos a entender a importância de ter uma fé genuína para discernir as situações, não só de agora, mas também do futuro. A saúde do Espírito, ela é recebida na vida daqueles que são salvos através de alguns passos. Primeiro passo, confessar. Aprenda a confessar os seus pecados, que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a Bíblia também diz, confessar os pecados uns aos outros para que sareis, lá em Tiago 5,16. E a gente percebe que quando a gente confessa a Deus, a gente é perdoado, mas quando a gente confessa ao irmão, a gente é curado. Outra coisa, aprenda a renunciar. Renunciar à impiedade, o pecado, os desejos humanos. Aprenda a ter uma vida de contemplação, a vida de contemplar o belo, aquilo que Deus fez para nos abençoar, como a criação, como os milagres que recebemos.
Muitas pessoas focam no negativo e só conseguem ver aquilo que é negativo. Pratica o perdão em todo tempo. Outra coisa, aprenda a ter disciplina espiritual. É o tempo de oração, é um tempo de dedicação e consagração a Deus. Essa ideia mesmo da confissão, uma vida de solitude, onde você pode investir diretamente numa vida espiritual. Também na meditação, numa vida simples. Através de planejamento você consegue fazer isso. Contemplação, celebração. Mas você tem essas disciplinas como disciplinas espirituais. Então aprenda isso, porque isso é muito importante no crescimento espiritual. E outra coisa importante, nós também criamos fortalezas. Essas fortalezas acontecem na nossa mente. E a Bíblia diz que nós recebemos força, graça e armas espirituais. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas que nós criamos em nossa mente. Pensamentos, raciocínios malignos, raciocínios humanos que nos impedem de receber a bênção. Então Deus está dizendo que essas fortalezas, elas podem ser destruídas pelas armas espirituais, através dessas disciplinas, como oração, como amor, como vida de solitude, de você se fechar ali, naquele tempo de você e Deus. Não é solidão, é solitude, tempo de você e Deus, para que esses pensamentos sejam arrancados, sejam tirados, que você renove a tua mente com aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que a Bíblia nos traz como verdade para abençoar a nossa vida. Então aprenda a confessar, aprenda a viver renunciando à impiedade, o pecado, aprenda a praticar o perdão, aprenda a destruir fortalezas com as armas que Deus nos dá, as armas espirituais. Aprenda a vencer. Eu queria colocar aqui, além de vencer as fortalezas, você também pode vencer a raiz de amargura, que contamina. É um perigo a pessoa que deixa criar raiz de amargura. Atendendo uma mulher, ela disse que não tinha raiz, mas tronco de amargura. Outra coisa, uma mente contaminada com a palavra de Deus, com as armas espirituais, você consegue vencer uma mente contaminada, uma mente carnal, uma mente que está voltada para as coisas negativas. Quando você tem excelência emocional e espiritual, você consegue controlar isso através da sua fé, através da sua busca, através das disciplinas espirituais, das armas que são poderosas em Deus. Também vencer aquela visão louca, aquela visão de não pensar antes de agir, de impulsividade, aquela loucura de fazer sem pensar, de fazer de qualquer jeito. Isso é bem problemático. Então esse livro é essencial para a sua vida, para trazer cura, trazer restauração, para trazer excelência emocional para você e a sua vida. Aqui temos uma roda, dá para ver muito bem aí, você consegue perceber a roda espiritual. Então eu queria desafiar você a adquirir esse livro, Excelência Emocional. Deixa aí o seu pedido, o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal, divulgue o máximo que você puder, porque olha, não adianta só ter excelência emocional, você precisa principalmente de excelência espiritual.